Você já percebeu como algumas pessoas parecem atravessar as maiores tempestades da vida sem se abalar? Enquanto a maioria se desespera diante de críticas, rejeições ou até mesmo diante de uma situação difícil, esses homens mantêm uma calma inabalável. Não é sorte, não é frieza, é domínio. E hoje você vai descobrir exatamente como alcançá-lo. A verdade é simples, mas brutal. Enquanto você não aprender a dominar sua mente, será escravo das atitudes dos outros e refém das circunstâncias. Quem não controla suas reações vive como uma folha ao vento, sendo levado para onde as emoções e as vontades alheias decidirem. Sêneca, o grande mestre estoico, disse: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis." A coragem de assumir o controle sobre si mesmo transforma qualquer situação em oportunidade. Neste vídeo, você vai entender como aplicar o estoicismo prático para nunca mais ser manipulado por pessoas ou paralisado por situações. Vamos desvendar princípios testados por séculos que moldaram reis, guerreiros e sábios. E principalmente, você vai aprender a colocar em prática, hoje mesmo, o que for necessário para se tornar emocionalmente inabalável. Prepare-se. Não será uma conversa leve. Será um chamado para quem tem coragem de assumir o próprio destino. Ponto 1. Entenda que você não controla os outros, apenas a si mesmo. A raiz de quase todo o sofrimento humano é a ilusão de controle. Tentamos mudar pessoas, forçar situações, esperar que o mundo se curve às nossas vontades. Quando isso não acontece, e quase nunca acontece, nos frustramos, sentimos raiva e nos tornamos vulneráveis. Epicteto já ensinava: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Quem ignora essa verdade vive em conflito constante. Quem aceita, conquista a liberdade interior. Imagine um homem que tenta convencer todos a gostar dele. A cada olhar torto, cada crítica ou rejeição, seu mundo desaba. Ele acredita que precisa do respeito ou da aceitação dos outros para ter paz. Mas e se ele entendesse que essas reações externas não lhe pertencem? Que sua única responsabilidade é agir com honra, coragem e propósito, independentemente da resposta alheia? Esse é o primeiro passo do domínio estoico. Libertar-se da tirania, do que está fora do seu alcance, e concentrar toda a sua energia no que você pode controlar, suas escolhas, suas ações, sua visão de mundo. A pergunta que fica: quantas vezes você tem sofrido não pelo que aconteceu, mas pelo que esperava que acontecesse? Ponto 2. Reação é fraqueza. Resposta é poder. Quando alguém te provoca, quando as situações te pressionam, a maioria reage automaticamente. Reagir é ceder ao instinto. É ser dominado pela emoção do momento. E esse é o comportamento dos fracos, dos imaturos, dos que não têm domínio sobre si. O homem estoico não reage. Ele responde. Existe uma diferença brutal entre esses dois conceitos. Imagine um guerreiro no campo de batalha. Se ele reage ao primeiro movimento do inimigo sem estratégia, torna-se previsível, fácil de derrotar. Mas se ele responde com cálculo, com frieza e clareza, ele mantém o controle da situação. Na vida cotidiana, é o mesmo. Quando você é criticado, rejeitado ou desafiado, sua reação instintiva será a raiva, o ressentimento ou a fuga. Mas se você respira, reflete e escolhe uma resposta estratégica, você se eleva acima da mediocridade emocional. Jordan Peterson afirma: um homem forte não é aquele que nunca sente raiva, é aquele que, ao sentir, decide o que fazer com ela. A pergunta é: você tem reagido como um escravo das emoções ou respondido como um homem que domina a si mesmo? Ponto 3. As emoções são mensageiras, não mestres. A maioria dos homens falha porque interpreta suas emoções como ordens. Sentem medo e recuam, sentem raiva e atacam, sentem tristeza e paralisam. Vivem como marionetes puxadas pelos fios invisíveis do próprio emocional. O estoicismo nos ensina que as emoções não são para ser suprimidas, mas compreendidas. Elas são sinais, avisos. Elas mostram onde estão suas feridas, suas inseguranças e, principalmente, onde você precisa crescer. Sêneca escreveu:
Aquele que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista um exército. Essa conquista começa quando você para de obedecer cegamente suas emoções e passa a escutá-las como conselheiras. Você sente raiva? Ótimo! Isso mostra onde seus limites foram ultrapassados. Mas a ação? Essa deve vir da razão, não do impulso. Considere um homem traído em um relacionamento. O impulso diz: vingança ou fuga desesperada. Mas o sábio para, escuta sua raiva e sua dor, e responde com uma decisão que preserva sua dignidade e seu propósito. Ele não age para se vingar. Ele age para crescer. Então reflita. Suas últimas decisões foram guiadas pela emoção ou pelo propósito? Ponto 4. A adversidade é o campo de treinamento do homem superior. Enquanto os fracos evitam dificuldades e se revoltam contra elas, os sábios as abraçam como oportunidades de crescimento. Cada pessoa difícil, cada situação desafiadora é um teste, um espelho que revela quem você realmente é, não quem você finge ser. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essa não é apenas uma frase bonita, é um código de conduta. Significa que os obstáculos não são interrupções da sua jornada. Eles são a jornada. Pense em um guerreiro que treina com pesos. Quanto maior a resistência, maior sua força. Agora, pense nos homens que fogem da rejeição, das críticas, das dificuldades financeiras ou emocionais. Eles estão evitando justamente o que os tornaria mais fortes. A dor molda, a adversidade lapida. E somente quem encara os desafios como aliados, e não como inimigos, alcança o domínio pessoal necessário para nunca mais ser escravo de pessoas ou situações. Então pergunto: você tem evitado as batalhas ou se preparado para elas? Ponto 5. A disciplina é sua maior arma contra o caos externo. Você não controla as ações alheias, não controla a economia, não controla as tragédias inesperadas. Mas existe uma força que sempre estará ao seu alcance: sua disciplina. Disciplina é a escolha diária de agir conforme seus princípios, não conforme seus sentimentos passageiros. É o que transforma a intenção em conquista. O que diferencia o homem comum do homem com propósito. Andrew Tate afirma: disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. E esse é o divisor de águas. Quando você tem disciplina, as pessoas podem tentar te desestabilizar. As situações podem sair do controle, mas sua resposta será previsível. Ação consistente, foco e resiliência. Um exemplo simples. Enquanto muitos homens gastam horas em discussões inúteis, redes sociais e distrações, o disciplinado treina, estuda, investe em si mesmo. Quando outros desabam diante de um fracasso, ele ajusta a rota e continua. A disciplina cria estabilidade emocional. Ela é o pilar que sustenta sua liberdade interior, quando tudo ao redor tenta te derrubar. E você? Tem sido escravo das circunstâncias ou senhor da própria disciplina? Ponto 6. Aceitação ativa. A arte de transformar o que não pode ser mudado. Muitos confundem aceitação com passividade. Acham que aceitar é desistir. Mas o estoicismo ensina a aceitação ativa. Reconhecer o que não pode ser mudado e, ao invés de lamentar, usar isso como impulso para novas ações. Epicteto ensinava: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. Não significa conformismo. Significa sabedoria estratégica. Imagine um empreendedor que enfrenta uma crise no mercado. Ele poderia negar a realidade e insistir em estratégias falidas, ou aceitar os novos desafios e redesenhar seu caminho. O segundo é o homem estoico. Ele não luta contra o inevitável. Ele usa o inevitável como matéria-prima para sua evolução. Aceitação ativa é olhar para uma perda, uma traição ou um fracasso e pensar: isso aconteceu. Não posso mudar, mas posso decidir quem me tornarei a partir disso. Quantas vezes você perdeu energia lutando contra o que já era imutável, em vez de focar no que ainda podia construir? Ponto 7.
Cerque-se de homens que reforcem sua fortaleza interior. Você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso não é apenas um clichê motivacional. É uma realidade comprovada pelo tempo e pela filosofia prática. Os estoicos cultivavam comunidades de homens com propósito. Debatiam, desafiavam e fortaleciam uns aos outros, porque sabiam que, sozinho, o homem é mais suscetível às fraquezas emocionais e às influências negativas do mundo. Jordan Peterson destaca: círculos sociais destrutivos arrastam homens para baixo. Bons companheiros os puxam para cima. Pergunte-se: quem são seus aliados? São homens que reforçam sua disciplina, sua clareza e sua resiliência? Ou são aqueles que reforçam suas desculpas, suas distrações e sua vitimização? Cerque-se de guerreiros e sábios, homens que não permitirão que você se entregue ao caos emocional. Homens que te lembrarão, nas horas de fraqueza, do seu propósito e da sua missão maior. Porque o domínio pessoal não é uma jornada solitária. É um caminho que se percorre ao lado de quem também busca ser inabalável. O mundo vai continuar tentando te derrubar. Pessoas vão te provocar. Situações vão sair do seu controle. Isso não vai mudar. O que pode e deve mudar é quem você escolhe ser diante disso tudo. Você pode continuar vivendo como a maioria, reagindo, sofrendo, sendo controlado pelo caos externo. Ou pode aceitar o chamado estoico e tornar-se aquele que domina a si mesmo, que responde com sabedoria, que transforma adversidades em crescimento. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E eu te digo, sua liberdade emocional depende da disciplina com que você treina sua mente e molda suas respostas. A partir de hoje, toda vez que alguém ou algo tentar te desestabilizar, enxergue isso não como uma ameaça, mas como mais uma chance de provar que você domina aquilo que realmente importa, você mesmo. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Faça parte dessa irmandade de homens que escolhem ser senhores do próprio destino.